Valeu. Pode ir? Então tá bom, desculpa aí a demora, pessoal, que deu uns errinhos aí, né? Então, boa noite, eu sou Guilherme Massotti Fontanini, eu sou médico formado pela FMG, sou clínico e gastroenterologista formado pelo Hospital do Ipseng e atualmente eu faço fellow em hepatologia na USP de Ribeirão Preto. Fiquei muito honrado aí com o convite do Matheus para apresentar essa aula aí para os colegas da UFLA, o Matheus que é meu conterrâneo de Campo Belo, né? E muito feliz aí com esse curso de medicina na UFLA, que há muito tempo é uma universidade de excelência que a gente tem, e o que só tem a engrandecer aí a nossa região, né? Eu vou falar de hepatite aguda grave, insuficiência hepática aguda. É um assunto complexo, o Matheus me falou que aqui nós temos alunos até do terceiro período, né? Então eu optei por trazer uma abordagem em cima de 2 casos clínicos. Eles vão ilustrar essa variabilidade de apresentações clínicas que a gente tem e de evoluções possíveis nessa síndrome, para que todo mundo possa aproveitar a aula, né? É um assunto complexo, então assim, eu vou tentar explicar tudo direitinho para mesmo quem esteja nos primeiros períodos consiga pegar também, mas todo mundo alguma coisa vai aprender hoje aí, eu acredito. Então, felizmente, aí, essa é uma síndrome rara, né, com uma incidência de cerca de 10 casos por milhão de habitantes por ano, mas apesar disso, é importante que todo médico a conheça, já que é um quadro ameaçador à vida. Ocorre em pacientes sem doenças hepáticas pré-existentes, portanto, é diferente de uma cirrose descompensada, por exemplo, e acomete principalmente pacientes jovens, com uma média de idade de 30 anos. Por ser um quadro raro, grave, com apresentações muito heterogêneas, nós temos evidências limitadas de estudos científicos para guiar nossas condutas, mas nos últimos anos, com os avanços no manejo do paciente crítico e na implementação do transplante hepático de emergência, as taxas de sobrevida vêm aumentando. Então, de um modo geral, os pacientes que são candidatos a transplante, por exemplo, por doenças crônicas, como a cirrose, eles vão concorrer ao órgão daquela região. Então, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, os pacientes concorrem com outros centros transplantadores do interior de São Paulo. Então, São Carlos, Campinas, qualquer órgão que surgir nessa região vai para uma lista que é de todos esses centros. Então, vai ser naquela lista do MELD, né, que vai guiar aí. Mas nesses casos de transplante de emergência, né, nesses quadros agudos, a gente consegue priorizar esse paciente de uma maneira nacional. Então, o paciente recebe o primeiro fígado que for compatível com ele, que seja oferecido no Brasil todo. Então, pode vir um fígado lá do Acre, de Minas Gerais, etc. Né? Esse aqui é o nosso primeiro caso clínico. É um paciente do sexo masculino, de 24 anos, estudante de medicina. Ele foi internado com a gente aqui recentemente, no dia 16 de agosto, com um relato de astenia e icterícia percebida por terceiros há 5 dias. Então, isso é muito comum, o paciente às vezes não percebe que ele está amarelo, né? São os colegas, ou um colega de trabalho, às vezes que fala para ele. E uma evolução com uma piora dessa astenia e dessa icterícia associada ao surgimento de vômitos com 2 dias de evolução. Não tinha histórico de febre, e sem histórico de confusão mental. Então, isso é importante também, né? Ficar atento a essa questão da confusão mental, que eu vou explicar que isso é muito importante para esse quadro de insuficiência hepática aguda. Ao ser questionado, ele informou uma ingestão de 2 latas de cerveja há 5 dias, era um paciente com uma baixa carga etílica, ele referia 3 acidentes pérfuro-cortantes no internato da medicina, o primeiro há 2 meses atrás, o segundo há 2 semanas e o terceiro há 5 dias. Refere aparecimento de ratos no quintal, esporadicamente, chegou até a falar que acharam um rato na piscina que ele tinha nadado. Tinha uma história de um uso de isotretinoína, que é o Rocutan, né? De dezembro de 2019 a março de 2020, foi um uso aí sem acompanhamento médico, ele já tinha usado antes, então ele mesmo que foi olhando os exames, mas tinha essa história desse medicamento. Tinha o uso de suplementos nutricionais, no caso era o Whey Protein, desde maio de 2020 estava usando, e negava o uso de drogas, chás e outras medicações. A gente vai entender mais para frente também que é importante que a gente questione tudo isso para o paciente. Né, essa parte aqui é importante para a gente entender, assim, a anamnese é muito importante nesses casos, né? Então tem que questionar tudo mesmo, questionar, tem tatuagens, todos os medicamentos que usou no último ano, tudo mesmo, foi um antibiótico que usou ali, então tudo isso tem que perguntar.
relações sexuais desprotegidas. Então, assim, tem que perguntar tudo mesmo, porque a gente vai ver mais para frente que, mais ou menos, aí tudo é possível nesses casos. E esse é o segundo caso, com uma evolução bem diferente, já chegou no nosso serviço muito grave, é uma paciente do sexo feminino, de 39 anos, uma paciente cabeleireira, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas no dia 28 de março, isso foi no início do ano, com uma história de febre, mal-estar geral há 7 dias, evoluindo com icterícia e vômitos. Ela foi encaminhada para uma avaliação de alterações nos exames hepáticos, a gente vai ver mais para frente o que estava alterado, e que um relato já teria critérios de hepatite fulminante. Hepatite fulminante é um sinônimo aí de uma hepatite aguda que tenha critérios de transplante, né? Foi a primeira vez que foi descrita essa síndrome, eles descreveram assim, como hepatite fulminante, e ela englobava tudo isso, inclusive a encefalopatia, que vai ser muito importante aí nesse prognóstico do paciente. Essa paciente ela foi admitida já com confusão mental, uma fala arrastada e um flapping, que é um tremor da mão, que eu vou mostrar para vocês o que é. Isso é muito importante. Essa confusão mental é chamada de encefalopatia hepática. Ela faz toda a diferença no prognóstico do paciente, que eu vou detalhá-la um pouco mais nos próximos slides. No mesmo dia, essa paciente evoluiu com Glasgow 8, então piorou bem o nível de consciência dela, precisou de intubação orotraqueal para proteção de via aérea. Na investigação, ela negava doenças autoimunes, é uma coisa que é sempre importante perguntar para mulheres jovens, né, que é a faixa etária e o sexo mais acometido por essas doenças, e negava o uso de qualquer medicamento, drogas ou chás. Então, o que esses casos eles têm em comum, esses dois casos? Principalmente a icterícia, né? Ele é o ponto de partida de grande maioria dos casos. Então, é o momento que os médicos vão pensar em hepatite e vão entrar em contato com a gente aqui no centro de referência. Então, a gente vai ver nos exames dos pacientes, que eu vou mostrar a seguir, que os dois pacientes tinham elevação de transaminases, tinha bilirrubina bem elevada e tinha coagulopatia, que seria vista aí por esse INR, né, ou RNI, maior do que 1,5, em pacientes que não tinham doenças hepáticas prévias, não eram pacientes cirróticos, não tinham doenças nenhuma hepáticas prévias. E, em geral, essas alterações que se mostram aí, elas precedem a encefalopatia. E a velocidade que essa encefalopatia se instala, ela também tem relação com o prognóstico. Então, no primeiro caso, você vê que o paciente nem chegou a apresentar encefalopatia, ele não teve nem confusão mental, e no segundo, ela se instalou em menos de 7 dias da icterícia. Esse intervalo muito curto entre o surgimento da icterícia e da encefalopatia, da confusão mental, isso a gente chama de uma forma hiperaguda. Então, assim, eu não cheguei a falar disso aqui, que acho que isso é muito específico, mas a gente tem essa forma hiperaguda, a forma aguda e a forma subaguda. Cada uma vai ter um pouco de diferença aí de apresentação. Na velocidade que isso vai acontecer, o seu prognóstico, tudo mais. A forma hiperaguda, ela tem uma chance maior de recuperação espontânea, mas ela é muito grave. Então, é o que a gente vai ver com essa paciente aí, como é que foi o desfecho dela. E o que é a encefalopatia hepática aí que eu estou falando? Ela é uma deterioração da função cerebral que ocorre em pessoas com doença hepática grave. Então, é um amplo espectro de anormalidades neuropsiquiátricas, eu vou mostrar aí como é que a gente faz essa graduação, mas pode ser desde um quadro muito sutil, inicial ali, de um paciente que está mais desatento, uma fala mais arrastada, aí começa com uma confusão mental, pode apresentar esse flapping, que eu vou mostrar para vocês o que é, e até evoluir para um coma, né, que seria o grau 4. Então, assim, é um amplo espectro e a gente tem que ficar muito atento com isso. A encefalopatia ela é multifatorial, mas, assim, para entender de uma forma mais fácil, ela é basicamente por conta de acúmulo de produtos tóxicos que seriam normalmente eliminados pelo fígado. Então, um fígado normal, ele ia eliminar esses produtos tóxicos, mas o fígado que está doente não consegue. Então, isso começa a acumular no organismo, sendo principalmente aí a amônia, né? Um grande exemplo aí de uma substância tóxica que vai vai chegar ali no cérebro e vai causar essa confusão mental. E importante da encefalopatia é que ela é essencial para você falar que o paciente está com insuficiência hepática aguda. Então, aquele paciente do início do quadro, que não chegou a apresentar encefalopatia, a gente fala que ele teve uma injúria hepática aguda grave, ou então uma hepatite aguda grave. Mas a gente fica atento ali com ele, porque a qualquer momento ele pode apresentar e deteriorar para uma insuficiência hepática aguda.
E essa encefalopatia, ela pode ser, uma das maneiras de a gente classificar ela é com esses graus aqui, né? Então, o grau 1 é um paciente aí que está com aquela alteração sono-vigília, um paciente que com insônia à noite, dorme muito de dia, mais desatento. No grau 2, uma coisa que marca bem o grau 2 é o flapping, que é esse asterix, que é isso aqui que a gente está vendo nesse GIF aqui que eu coloquei. Então, você vai pedir para o paciente fazer essa posição e ele faz esse movimento, que ele fica repetindo dessa maneira. O paciente tem isso, você já sabe que ele tem grau 2. Isso é importante porque o paciente que está com encefalopatia, a gente tem que ficar atento com isso, sempre ficar, igual esse primeiro caso, a gente ficava sempre olhando para ver se em algum momento ele ia fazer sinal de encefalopatia, porque isso mudaria totalmente o prognóstico dele. O paciente que chega nesse grau 2, que começa a apresentar esse tremor, ele rapidamente, em questão de horas, ele pode evoluir para um coma. Então, isso é muito importante aí para esses quadros. Então, como a gente reconhecer, né? Isso que eu falei lá na frente nos casos clínicos. Nesses casos de insuficiência hepática aguda, a história clínica detalhada é crucial, mas é detalhada mesmo. A gente pergunta tudo para o paciente. É assim, não foi o paciente que falou para a gente que teve um rato lá, é a gente que pergunta. A gente pergunta tudo, tudo, tudo. Assim, porque tudo pode causar, assim, muitas coisas podem causar hepatite, né? Então é importante que a gente detalhe tudo. Nessa história clínica, é importante que a gente descarte cirrose. Então, às vezes, é um paciente lá com seus 50 anos, etilista, às vezes ele está ictérico por conta de uma hepatite alcoólica, que é totalmente diferente, né? Então, é importante a gente ver se tem sinais de cirrose. Aí, nesses primeiros exames, o paciente faz um ultrassom, às vezes vê que já é um fígado duro, um fígado já fibrosado. Então, não é hepatite aguda fulminante, isso aí é cirrose descompensada. Uma coisa que é importante também é descartar cálculos. Então, como uma coisa que chama muita atenção para a gente é a icterícia, o que se faria a gente pensar mais em cálculo? Que seria assim, um cálculo que migrou da vesícula para o colédoco, parou ali e está causando uma icterícia. O paciente queixa mais de dor abdominal, você vai fazer um exame de imagem, ele vai mostrar dilatação das vias biliares, né? Se aquelas vias biliares bem dilatadas, pode ser visto até no ultrassom comum, mas numa ressonância, tomografia, isso pode ser visto também. Já coloco aqui também neoplasia, né? Então, câncer, ele tomou tanto de papila como de via biliar, alguns tumores hepáticos, eles podem obstruir vias biliares, causando icterícia, então isso tudo a gente vai ver mais pelo exame de imagem, pela história, é um paciente muito idoso, que está emagrecendo, então algumas coisas vão fazer a gente pensar em coisas que não são hepatite, né? E a história clínica, ela é importante também para a gente saber a etiologia dessa hepatite que o paciente está apresentando. Então, para começar, assim, o que é importante a gente investigar em todos os pacientes? Assim, aquela primeira investigação. Hepatites virais, né, que é uma causa muito comum. Hepatite B é a causa mais comum de hepatite aguda grave, insuficiência hepática aguda no mundo. Ela pode fazer essa forma aguda aí numa nova infecção, ou, por exemplo, uma reativação. O paciente que estava lá com uma hepatite controlada, ou portador inativo, ou um paciente aí que já tivesse até com a infecção resolvida, e aí o paciente foi imunossuprimido, e aí ele faz uma viremia de novo, pode fazer uma hepatite aguda. Assim, desses pacientes que têm hepatite B, menos de 4% vão evoluir com insuficiência hepática aguda, mas a mortalidade nesses pacientes é muito alta, inclusive maior do que aqueles pacientes que têm hepatite A ou hepatite E. É importante a gente descobrir essa causa de hepatite B, então, se a gente descartar isso logo no início, porque o tratamento com antiviral reduz o risco de progressão para uma falência hepática. E isso que eu falei da imunossupressão, né? Essas reativações, elas são importantes também, porque ela pode ter uma mortalidade maior do que como se fosse uma primeira infecção. Outra hepatite viral importante é a hepatite A, menos de 1% daqueles que têm essa forma aguda, né? Hepatite A, em geral, o paciente nem sabe que teve. É muito comum a gente pegar paciente lá que tem um IgG positivo para hepatite A e nem soube que teve hepatite. Então, menos de 1% vão evoluir com a insuficiência hepática, mas nesses casos é importante pesquisar. Hepatite E também é importante, né? Aqui a gente tem área endêmica no norte do país, então questionar viagens para esses lugares. É um padrão hiperagudo, que foi o que eu expliquei lá, que é uma evolução muito rápida, né? Sendo mais grave em idosos e em gestantes. Então, isso aqui é importante para gestantes também. Outras infecções virais que podem apresentar hepatite aguda, que a gente também costuma pesquisar no início. Herpes simples,
varicela zoster. Então, são causas raras de falência hepática, são mais comuns em pacientes imunossuprimidos, mas também pode acontecer em imunocompetentes. E o fato do paciente não ter lesões de pele, não tem lesões de herpes, não tem lesões de zoster, isso não exclui que isso seja causado por essas infecções. Então, é importante a gente pesquisar as sorologias. Citomegalovírus, Epstein-Barr, também sempre deve ser solicitado quando o paciente não tem uma etiologia clara. São causas raras essas daí, né? Assim, em geral, por exemplo, Epstein-Barr e citomegalovírus, às vezes eles fazem assim, umas hepatites virais que são hepatites leves, que às vezes não vão levar uma falência hepática, né? Mas, assim, é importante a gente saber que aquele paciente estava com isso para a gente poder cuidar, né? A gente tem medicações que são exclusivas para serem feitas e tudo mais. Hepatites autoimunes, foi o que eu falei lá no caso da mulher, né? Que daquele nosso segundo caso, que é da mulher de 39 anos. Então, sempre suspeitar de uma hepatite autoimune naqueles pacientes que já têm outras doenças autoimunes. Então, paciente que tem hipotiroidismo, então tiroidite Hashimoto, diabetes tipo 1, tem artrite reumatoide. Então, assim, paciente que tem alguma doença autoimune. Esses pacientes, em geral, a gente vai solicitar eletroforese de proteínas, que vai ter um pico de gama-globulinas, e alguns autoanticorpos. Eu não coloquei aqui, mas esses pacientes, em geral, eles apresentam FAM, antimúsculo liso, anti-LKM1, que é um tipo específico, mas podem estar ausentes também e a causa ser autoimune. O fato desses autoanticorpos darem positivos não significa que é autoimune, eles podem ser fracamente positivos em outras etiologias também, e essa causa, essa hepatite autoimune, ela pode ser, nesses casos, a biópsia pode ser necessária. Mas isso não é comum a gente fazer, porque quando o paciente está evoluindo com insuficiência hepática aguda, às vezes ele já está com a coagulação bem alterada, às vezes a gente não consegue fazer. Mas fica aí uma opção para a gente fazer lá na frente. Será que aquele quadro que o paciente teve e melhorou era uma hepatite autoimune? Então, fica essa carta na manga também. Uma causa muito importante, que é um medicamento aí que a gente usa bastante, né? É o paracetamol. Essa é a causa mais comum nos países desenvolvidos. Isso é importante, que pode acontecer intoxicação após uma única tomada, como, por exemplo, uma tentativa de suicídio. O paciente toma lá 10 comprimidos de paracetamol, uma carteira inteira de paracetamol. Isso pode acontecer, mas também pode acontecer por uma hepatotoxicidade acidental em pacientes usando doses excessivas por vários dias, que a gente chama de apresentação escalonada. Então, acontece essa hepatite, pode acontecer hepatite fulminante, desde assim, o paciente que tentou autoextermínio, você sabe que ele fez aquilo. Nesse caso, o paciente, às vezes, ele é levado lá para o hospital, né? Aí em BH, o pessoal, tem gente de BH que está assistindo a gente aí também. O pessoal está acostumado a ver muito isso no João 23, né? Que é centro de referência disso. Então, assim, lá a gente pode dosar o paracetamol. Então, nesse caso, faz sentido, porque a gente tem aquela tabelinha que a gente joga assim, será que o paciente está intoxicado? Só que, assim, no paciente que está sendo intoxicado de uma maneira prolongada, essa dosagem do paracetamol ela não faz muito sentido, porque não vai estar elevada, é uma lesão que vai sendo causada aí lentamente. A gente tem uns mecanismos de proteção no nosso fígado, com esse uso contínuo, eles vão se esgotando e aí começa a acumular essas doses. Então, assim, às vezes você chega lá, paciente que fala, o paciente não tentou autoextermínio nem nada disso, mas está usando paracetamol 1 grama fixo de 4 em 4 horas, tem 10 dias, então assim, a causa de hepatite pode ser o paracetamol, né? Ele cursa geralmente com elevações importantes de transaminases, então geralmente transaminases maior do que 10.000, e em grande parte das vezes com bilirrubina normal. Esse é um tipo de paciente que às vezes não fica ictérico. Ele já vai se apresentar de uma maneira diferente, é um paciente que chega às vezes por uma prostração. Você vai ver o paciente tem uma acidose metabólica, com lactato elevado, hipoglicemia, injúria renal aguda. Então, assim, são quadros que podem evoluir de uma maneira bem grave. N-acetilcisteína, que é o NAC, é como se fosse o antídoto desse medicamento. Ele não é bem um antídoto, ele tem uma ação antioxidante, ele vai levar uma vasodilatação ali do fígado, ele consegue ter Só que ele mostrou um desfecho muito bom nos pacientes com intoxicação por paracetamol. Então, é o que a gente usa, tem maior benefício quando usado nas primeiras 48 horas. A gente vai ver mais para frente também
que, mesmo em casos alguns casos específicos, que a gente sabe que não é paracetamol, a gente usa também a N-acetilcisteína, que são, assim, alguns casos que o paciente que está com hepatite grave, começa a ter uma encefalopatia, a gente pode usar também, mesmo não sendo paracetamol. As apresentações dele, a gente tem a apresentação venosa e a apresentação oral. Aqui em Ribeirão Preto, eu já vi fazer o venoso, que é o pessoal que está acostumado, mas em Belo Horizonte a gente fazia oral. No João 23, na toxicologia do João 23, a gente faz oral. Eu já peguei também caso de hepatite aguda no IPSEM, que a gente fez oral também. Passou a sonda e fez oral. O venoso é bem mais fácil, né, assim, de fazer, até porque você pode fazer uma administração contínua, mas não tem diferença de desfecho de um para o outro. E outras drogas, a gente tem que perguntar tudo. A gente tem algumas classes que são mais relacionadas à doença injúria hepática induzida por droga, que é essa DILI, né? Os antituberculose, especialmente isoniazida, antibióticos de uma maneira geral, mas especialmente nitrofurantoína, cetoconazol, antiepiléticos, a gente tem aí principalmente fenitoína e valproato, anti-inflamatórios todos, propiltiroacil para hipertiroidismo e disulfiram, que tem gente que usa para etilista, né? Assim, para paciente ter um mal-estar quando bebe. Então, isso também pode levar a uma hepatite aguda. Só que, assim, essas são as classes principais. Mas a gente sabe que, assim, a grande maioria dos medicamentos pode levar. Tem algum relato de poder levar a isso. Então, a gente tem que perguntar tudo que o paciente usou, mas principalmente isso. Antibióticos do último ano, anti-inflamatórios, então tudo isso é importante perguntar. Outras drogas que as pessoas não falam. Então, pacientes em geral, eles não falam. Você usa quais medicamentos? Eu uso losartana e levotiroxina, mas o paciente não conta que todo dia ele usa um fitoterápico, que todo dia ele usa um chá de folículo de sene para ir no banheiro. Então, assim, isso é importante perguntar tudo. Usa, assim, claro, também, drogas ilícitas, cocaína, êxtase, tudo a gente tem que perguntar também, mas pesquisar uso de qualquer tipo de chá. Eu uso todo dia chá de canela velha, de canela de velho, chá, não sei, tem vários chás aí que podem levar a hepatite aguda. São causas importantes disso. E suplementos também. A questão dos suplementos, né, assim, eu achei importante trazer aqui, não tem, assim, a proteína em si não vai causar hepatite. Mas o que é a questão? Esses suplementos, eles não são vistos como medicamentos pela Anvisa. Então, a Anvisa não regula eles. Então, a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Tudo bem, você vai comprar lá o whey protein, vai estar falando que tem tanto de aminoácido, tal, mas a gente não sabe exatamente o que tem. Então, é uma causa potencial, sim, de hepatite aguda, porque a gente não sabe o que está sendo colocado ali dentro. Herbalife, eu achei importante colocar aqui também. Tem muito médico muito médico não, já vi muitos estudantes de medicina usando Herbalife, já vi médico prescrevendo Herbalife, e assim, aquilo ali a gente não sabe o que tem lá dentro mesmo, e é uma causa importante de hepatite. Então, assim, isso é sempre importante perguntar isso também, porque a pessoa acha que não, eu tomo um shake ali na esquina e não sabe que está tomando uma substância que pode levar a hepatite, né? Então tem que perguntar muito para o paciente. Se o paciente estiver confuso, questionar os familiares, mesmo que o paciente não esteja confuso, é bom questionar os familiares, porque às vezes o paciente não vai contar que usa droga, que usa uma outra coisa assim, ou não lembra, então é sempre importante perguntar isso tudo. Essas medicações é importante ver tudo que foi usado nos últimos 6 meses ou um ano aí, assim, as drogas podem levar a hepatite depois de muito tempo do uso, então é importante a gente fazer tudo isso, e sempre lembrar que é um diagnóstico de exclusão, então a gente vai solicitar vai avaliar lá se o paciente tem alguma hepatite viral, hepatite autoimune, porque a gente não tem exame para falar que o paciente teve uma hepatite por conta de chá de canela de velho, mas assim, acaba entrando como uma causa de exclusão. Se excluiu as outras causas e só tem isso aí na história, provavelmente foi isso mesmo. Então, voltando aí para o caso clínico. Então, nosso primeiro paciente, aquele estudante de medicina de 24 anos, a gente vê aqui que ele chegou para a gente. Por que ele foi para o Hospital das Clínicas? Por conta disso daqui, ó. O RNI dele de 1,5. Então, chegou nesse ponto de coagulopatia com INR de 1,5, é para a gente acender um alarme. Esse paciente, a gente não sabe para que lado que ele vai evoluir. Ele pode evoluir de uma maneira grave ou ele pode recuperar. E você vê que ele estava bem ictérico, né? Ele chegou para a gente com uma bilirrubina de 15.
as transaminases aqui bem elevadas, de 1.600, TGP de mais de 3.300, né? Um predomínio que a gente vê de transaminases, as canaliculares aqui praticamente normais. Ele não apresentou piora de função renal em nenhum momento, e ele teve uma boa evolução. Você vê que ele foi piorando a bilirrubina, mas aí já depois de 4 dias que ele estava lá com a gente, ele já começou a cair essa bilirrubina, e graças a Deus aí a coagulopatia dele foi tendo uma melhora. Chegou 1,5, já piorou para 1,54 e depois foi melhorando espontaneamente. O que a gente fez para esse paciente? A gente vai falar um pouquinho do manejo mais para frente, mas a gente basicamente deu um suporte para ele. É comum que esses pacientes tenham vomitado, não está conseguindo comer, está com náusea, então ele chega para a gente desidratado, que foi o caso dele. Então a gente hidratou o paciente. É muito importante que a gente estimule a ingesta nutricional, então orientou o paciente a comer. Se ele não está conseguindo comer, a gente pode passar uma sonda. Se necessário, pode fazer dieta parenteral, mas esse paciente tem que ser nutrido para que ele consiga sair desse quadro com uma boa evolução. Já a paciente do nosso segundo caso clínico não evoluiu bem, igual esse nosso do primeiro. Então, a nossa paciente lá de 39 anos, ela piorou muito a função hepática. Ela já chegou para a gente muito grave. Você vê que a bilirrubina dela era de 8, mas olha o RNI dessa paciente, 8,8. Então, o normal seria ser 1, né? Assim. Então, ela chegou com uma coagulopatia importantíssima. E chegou as transaminases lá em cima, né? TGO de 7.000, TGP de 5.000. Então, assim, ela no dia seguinte que ela chegou, ela já foi entubada, né? Lembrar disso, que ela tinha sido entubada porque ela piorou o Glasgow. E, assim, lactato de 9, então a paciente que chocou. Aqui a gente vê a função hepática só piorando. Então, a coagulopatia dela, de INR de 8 para 9, para 13, para 15. Bilirrubina de 8 foi subindo para 10, para 11. E aí, o que chama atenção? A gente vê a TGO e a TGP caindo. Isso aí a gente pensa, que bom, tá melhorando. Mas não. Quando a gente tem esses casos muito graves, às vezes o paciente necrosou tanto os hepatócitos que não tem mais hepatócito para ser necrosado e produzir transaminase. Então, a gente vê que, você vê que desde que ela chegou, a função hepática foi só piorando, mas as transaminases foram só melhorando. Foi só caindo, né? Porque provavelmente a paciente estava só... já tinha necrosado praticamente tudo aí. Então, a gente viu que a evolução dela estava muito ruim, e aqui no dia 30, que a gente viu que não estava melhorando, essa paciente foi listada para o transplante, e, como a gente falou lá, ela foi priorizada. Então, quando ela foi priorizada, ela concorre a um fígado de uma forma nacional, foi o que eu expliquei lá no início. Então, o fígado sai muito rápido para ela. O primeiro fígado que foi compatível com o tipo sanguíneo dela vai vir para ela. E no dia 1º, ela foi transplantada. Olha, vamos ver aqui então. Então, 1, 2, 3, 4, 5 dias de internação, essa paciente foi transplantada. Obviamente, assim, a gente faz aquela preparação para os exames, mas é totalmente diferente de um paciente que foi transplantado por uma cirrose, que a gente tem meses de preparação para esse paciente. Essa paciente aqui, ela foi transplantada em 5 dias. Ela não sabia que ela não tinha doença hepática nenhuma, e a gente transplantou ela muito rápido. Você já imagina que é um quadro muito mais grave. Então, o que a gente tem que fazer? O que é importante para esses pacientes aí no manejo deles? Tanto um quanto o outro. Então, vamos pensar no primeiro caso, que era aquele paciente que está lá, a gente sabe que é um paciente que não está grave, mas pode evoluir de uma maneira grave. Controle rígido de sinais de infecções. Paciente que morre de hepatite aguda grave, na grande maioria das vezes, morre por infecção, sepse grave. Então, é a principal causa de óbito nesses pacientes. Então, a gente tem um limiar muito baixo para iniciar antibiótico. Essa outra paciente aí, ela logo quando a gente viu que estava piorando, ela estava com lactato alto, chocada, a gente já acabou entrando com antibiótico para ela também. O paciente chocou, você não fica, mas cadê aquele exame mostrando infecção de urina? Não. Já entra com antibiótico porque tem muita chance de ter uma infecção ali contribuindo para isso tudo. E a gente fazer um manejo, uma avaliação rígida dos sinais de encefalopatia hepática. Então, o nosso paciente de 24 anos, estudante de medicina, ele não tinha nenhum sinal de encefalopatia hepática, mas a gente estava constantemente avaliando isso, porque qualquer sinal já é considerado uma piora de prognóstico. Então, e lembrar que se ele fizer uma encefalopatia grau 2, pode ficar atento que esse paciente tem chance de... É bom já até transferir para terapia intensiva, porque tem chance dele afundar muito rápido, precisar de intubação, ventilação mecânica,
para ele ir para coma, assim, em horas. Então, são duas coisas que a gente tem que ficar muito atento: sinais de infecção e encefalopatia hepática. E outro ponto que é importante, a gente considerar transferir para uma unidade especializada de maneira precoce, porque às vezes chegam os pacientes para a gente muito graves, assim, se aquela paciente ela tivesse chegado no dia primeiro, que foi o dia que ela foi transplantada, talvez não desse tempo de transplantar ela, entendeu? Então, assim, o paciente começou a ter manifestação neurológica, INR de 1,5, que foi o caso do menino, né, que foi aquele paciente, começou a fazer hipoglicemia, acidose metabólica, é o momento de, no mínimo, entrar em contato com o centro de referência. Tudo bem, não precisa assim, você quer cuidar do paciente ali e tal, mas pelo menos liga para um centro transplantador, liga para um centro de referência. Vocês estão, né, numa faculdade federal, com certeza, assim, eu não sei qual que é a referência para transplante de lavras, mas, assim, os chefes de vocês aí com certeza vão saber, né? Em BH, a gente tem os maiores centros aí, são o Felício Roxo, o FMG e a Santa Casa, né? Então, entre em contato com alguém de lá, pelo menos assim, ou para transferir o paciente, ou para eles irem acompanhando em conjunto, né? E lembrar que é uma doença, como vocês podem ver aí nessas evoluções, principalmente dessa paciente que evolui mais rápido, que não, ela não vai cometer só o fígado, ela comete de uma maneira multissistêmica. Então é importante que a gente faça um manejo completo desses pacientes, né? Então, o que a gente tem que preocupar no manejo cardiovascular do paciente? O paciente, qualquer paciente hepatopata, seja ele crônico ou agudo, ele vai estar, de uma maneira geral, vasodilatado. Então, ele está com a vasodilatação importante, então a volemia efetiva já vai estar reduzida, né? E um alto débito cardíaco, ele faz essa circulação hiperdinâmica. O paciente começa a apresentar acidose, oligúria, disfunção renal. Então, em geral, esses pacientes vão precisar de expansão volêmica, assim, vão chegar lá para vocês hipotenso. Grande parte das vezes esse paciente vomitou, não está conseguindo ingerir líquido, então ele vai chegar mais hipotenso mesmo. Então é importante que a gente faça uma expansão volêmica com cristalóide, né, igual a gente faria para qualquer paciente chocado. Só que com cuidado, porque a sobrecarga de volume também deve ser evitada. Então é assim, fazer tudo com muita cautela. A sobrecarga volêmica ela é associada a maior mortalidade, e ela, se você deixar o paciente muito congênito, você pode prejudicar o fluxo sanguíneo ali para chegar no fígado, né? E acaba piorando a função hepática, dificultar a regeneração do fígado, além aí de alterar a integridade da barreira intestinal, então se aumentar a chance dele fazer infecção por translocação bacteriana. Então, em geral, a gente mantém aí uma PA média aí de um alvo de 60, né? Então, você vê que é realmente uma PA média mais baixa do que a gente está acostumado a ver. Porque é um paciente que já vai estar vasodilatado e realmente, provavelmente, vai estar mais hipotenso mesmo. No manejo respiratório, como aconteceu com a nossa paciente do segundo caso, ela precisou de uma intubação orotraqueal, né, por causa de encefalopatia grave, né. Outro ponto também é que alguns pacientes eles podem apresentar ascite volumosa, então aumento importante da pressão abdominal, pode dificultar a ventilação, e nesses casos aí a gente pode até pensar numa paracentese de alívio, tirar um pouquinho desse líquido aí do abdômen para melhorar a respiração. Da parte nutricional que eu falei, é importante que esse paciente seja estimulado a comer, seja por via oral, seja por sonda, e se não, de jeito nenhum ele não estiver conseguindo, se tiver, até mesmo parenteral, né? Mas esse paciente tem que ser nutrido de alguma maneira, porque para poder que ele consiga regenerar ali o fígado dele e conseguir escapar do transplante hepático. Disfunção renal também é muito comum, então 40% a 80% desses pacientes evoluem com injúria renal aguda. Uma maneira de prevenir isso é corrigindo a hipotensão, como eu falei lá atrás, com essa soroterapia. Tratar infecções de uma maneira precoce, então um limiar muito baixo para usar antibiótico. Evitar qualquer tipo de medicações nefrotóxicas. Se for fazer exame com contraste, tem muito critério para isso, não sai fazendo tomografia contrastada por qualquer motivo, né? E sempre ter ali o pessoal da nefrologia acompanhando junto, porque esse paciente pode precisar de hemodiálise. Essa, por exemplo, não precisou, mas a nefrologia vinha acompanhando ela, porque ela não piorou muito a creatinina, mas às vezes o paciente fica muito hipervolêmico, faz uma acidose, faz potássio mais alto, então pode ser que precise de uma hemodiálise também pré-transplante. E é isso que eu falei da infecção. O sistema imune desses pacientes, eles vão estar muito alterados também. Acontece como se fosse, a gente chama isso de imunoparesia.
o paciente começa a apresentar diversas alterações aí no sistema imune dele que vão levar a uma predisposição à infecção. Ele acaba ficando imunossuprimido rapidamente ali. Então, ele pode já desenvolver infecção, sepsis, choque séptico, sendo a principal causa de mortalidade nesses pacientes. Pode impedir o transplante, que se o paciente tiver com uma infecção grave, descontrolada, ele não vai transplantar, e pode complicar o pós-operatório também. A gente tem muito isso, sim, o paciente que está infectado, não é que ele não pode transplantar, mas ele tem que pelo menos estar respondendo ao tratamento. Então, ele está 48 horas de uso de antibiótico, está respondendo bem, aí ele pode transplantar. Agora, sim, infecção descontrolada, você vai transplantar o paciente para você perder um fígado, porque a chance de o paciente evoluir mal é muito grande. Como eu falei, o diagnóstico de infecção pode ser difícil, então a gente tem que sempre ficar com essa alta suspeição, um limiar muito baixo para a gente iniciar antibiótico. E o que pode auxiliar é coletar cultura. Coleta cultura na chegada, cada pior que o paciente tiver, coleta cultura de novo, que isso pode ser infecção. Quando for iniciar antibiótico, pensar realmente aí numa antibiótico-terapia de amplo espectro para esses pacientes. E outro ponto muito sensível nesses pacientes é o manejo neurológico. Como eu falei, a encefalopatia hepática é uma manifestação essencial para se classificar que esse quadro é uma insuficiência hepática aguda. E essa encefalopatia, ela pode flutuar. Então, assim, às vezes você foi avaliar o paciente lá mais cedo e ele estava totalmente confuso. Aí chega seu preceptor, ele não está tão confuso, mas se você prestar atenção, ele está desatento. Pesquisar o flapping, fazer aqueles testes do flapping para ver se ele está tendo aqueles tremores, isso é muito importante, isso ajuda muito. E porque é um quadro muito variável, pode ser assim, uma falta de atenção trivial, o paciente que está com uma falha mais arrastada e até o coma profundo. E o paciente que está com uma encefalopatia mais grave, o paciente está torporoso, que seria grau 3, ou que está em coma, que seria grau 4, eles podem evoluir com edema cerebral e hipertensão intracraniana. Isso também poderia ser uma causa de levar a óbito e impedir o transplante. Se for uma hipertensão intracraniana grave, com herniou, aí o paciente tem morte encefálica, e aí não tem o que fazer, não tem transplante que salve, né? Então é muito importante ficar atento com isso. Sinais de hipertensão intracraniana, aquela tríade, né, que vocês aí que estão na liga de urgência, vocês já devem ter ouvido falar, hipertensão arterial, bradicardia e midrise, né, assim, então, mas isso aí são sinais de que já está instalado, então, a gente tenta ficar, assim, fazendo exame neurológico seriado, para poder ver se o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. Se tiver hipertensão intracraniana, que é causada por esse edema cerebral, que é uma coisa que afeta 1/3 desses pacientes com encefalopatia grau 3 ou 4, então é uma coisa comum, a gente tem que fazer medidas de prevenção. Então, elevar a cabeceira a 30 graus, então você diminui o fluxo venoso ali, diminui um pouco dessa pressão. Evitar qualquer coisa que possa elevar a pressão intracraniana, então evita febre, evita qualquer estresse para o paciente, evita febre, evita hipo ou hiperglicemia, evita que o sódio fique muito baixo, porque senão a osmolaridade do sangue fica muito baixa e aí pode predispor ao edema cerebral. Não é sempre que é indicado fazer uma monitorização invasiva da pressão intracraniana, da PIC. Mas quando ela for feita, a gente tem que manter os valores dessa pressão intracraniana abaixo de 20 a 25, e a pressão de perfusão cerebral, que seria essa diferença entre essa pressão intracraniana e a pressão arterial média, acima de 50, para você conseguir perfundir bem o cérebro do paciente. Quando que seria uma indicação de você fazer essa PIC? Principalmente se o seu centro de transplante tenha uma equipe de neurologia que seja especializada nisso e que tenha experiência disso. Aqui, por exemplo, em Ribeirão, eu não vejo fazer isso. A gente não tem, infelizmente, uma equipe de neurologia trabalhando junto com a gente, então isso não é feito aqui, mas pode ser feito em alguns centros. Quando o paciente ele faz sinais de hipertensão intracraniana, isso já está muito grave e a chance dele evoluir mal, evoluir a óbito, evoluir com morte encefálica já é grande. Mas o que você pode fazer como medidas salvadoras, salina hipertônica, então é aquele sódio mais concentrado, né? Manitol intravenoso, otimizar a sedação para o paciente ficar tranquilo, ver se diminui um pouquinho essa pressão. E se ele não responder, você pode tentar uma hiperventilação também, isso pode ajudar, mas tudo muito ruim. Assim, paciente que chegou nesse ponto, a chance dele evoluir mal é grande, infelizmente. E, principalmente, o que a gente vai pensar para indicar
o transplante para esse paciente. Então, por que um paciente... vamos falar ali que o primeiro paciente, se ele pudesse ter evoluído um pouquinho, não fosse aquela evolução tão boa que ele teve, ele ficasse ali um pouco ali, mantivesse aqueles exames do início por mais tempo, ele não teria indicação. Por quê? As causas que não são paracetamol, por esse King's College, é um dos principais critérios que a gente tem, ou ele teria um RNI maior do que 6,5, ou ele teria 3 desses fatores. Aqui, por exemplo, se você for considerar que ele se ele mantivesse aqueles exames, ele não tinha nenhum desses aqui, tá vendo? Aqui, ó. O INR maior do que 3,5, essa bilirrubina 300 milimol seria tipo 17,5 de bilirrubina. Ou criança, ou mais de 40 anos. Então, assim, tem alguns critérios que são esses daqui. Os critérios para paracetamol, vocês lembram que eu falei que o paracetamol, o paciente não tem icterícia? Então, os critérios são um pouco diferentes. Ele vai levar em consideração encefalopatia, lactato alto, acidose, piora de função renal, INR largado. Então, a nossa paciente que foi para o transplante, ela já tinha aqui, ó, era uma causa não paracetamol, e ela já tinha o INR de 6,5. Ela chegou com 8 para a gente. Então, ela já tinha indicação de transplante na hora que ela chegou. Então, a gente só ficou acompanhando ali, ver se ela ia evoluir para melhora. Como ela não evoluiu, rapidamente a gente já pediu o transplante de emergência para ela. Só para interromper um pouquinho aqui, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Querem que repita alguma coisa? Volte a algum slide? Beleza, vou seguir. Estou acompanhando aqui no chat, acho que ninguém falou nada por enquanto, não. Beleza, então vamos para os desfechos aqui. Então, o que aconteceu com os nossos pacientes? Então, como a gente pôde ver aí, no caso 1, o nosso paciente do sexo masculino, estudante de medicina, as sorologias deles vieram todas negativas, ele era vacinado para hepatite B, inclusive, marcadores autoimunes todos negativos, como a gente viu ali na evolução dos exames dele, ele teve uma resolução espontânea, e a etiologia provável dele ficou medicamentosa. A gente sabe qual foi? Não, a gente não sabe qual que foi. E isso é muito comum que aconteça. A gente não sabe exatamente qual foi a causa. Mas pode ter sido a isotretinoína, o Rocutan, que ele usou lá no início do ano? Pode, por mais que tenha sido meses de diferença. Pode ter sido o suplemento, que a gente não sabe qual tipo de suplemento, o que tinha dentro daquele suplemento? Pode. Então, assim, a provável causa dele foi medicamentosa. A gente viu que a gente achou várias coisas de medicamento ali no meio. Então, pode ter sido algumas dessas coisas, né? É uma causa de exclusão, mas a gente não encontrou nada a mais nele. A gente nunca mais vai ver esse paciente? Não, a gente vai continuar acompanhando ele, assim, longo prazo. Cada 3 meses ele vai lá no ambulatório, vamos ver como é que estão os exames. Se em algum momento ele apresentar uma nova piora de função hepática, aí nesse caso, por exemplo, a gente poderia fazer uma biópsia dele. Será que não é uma hepatite autoimune num paciente que não tem autoanticorpos? É uma possibilidade. Mas até o momento a nossa etiologia provável para ele é a etiologia medicamentosa. E graças a Deus ele segue muito bem. Tivemos notícia dele aí recentemente. Tá tudo bem com ele. E o desfecho 2. Esse aqui que foi um caso também que vale muito a pena chamar atenção para isso. O paciente foi transplantado dia 1º de abril, 5 dias depois de que ela tinha sido admitida com a gente. Não tinha dado tempo de sair nem os exames. Quando ela foi transplantada, não tinha saído os autoanticorpos, não tinha saído as sorologias, nada disso. No dia seguinte do transplante, saiu HBsAg positivo. Essa paciente foi transplantada por uma hepatite aguda de vírus B. Ela teve uma hepatite B aguda. Se a gente já soubesse que ela estava tendo esse quadro por hepatite B, a gente teria iniciado antes do transplante o antiviral, que é o NTKV, e até imunoglobulina também. No caso dela, a gente só iniciou isso no dia 3, porque a gente viu esse resultado aí do dia 2. E você vê como que a gente às vezes acha que transplante é uma coisa... Claro, é uma cirurgia muito grande, e assim, graças a Deus, essa paciente evoluiu muito bem no pós-operatório. Ela teve uma alta hospitalar no dia 9. Então, você vê, essa paciente chegou gravíssima, quase morreu, foi transplantada dia 1º, em menos de 10 dias ela estava em casa. Então, assim, por isso que assim, mudou, essa questão de a gente ter o transplante de emergência, mudou tanto o desfecho dessa doença, né? A última consulta que a gente teve dela, lembrar que esse caso foi lá em abril, né? A última consulta que a gente teve com ela foi dia 21 de agosto. Ela segue com uma boa evolução pós-transplante, aí 4 meses de transplante já. Ela usa imunossupressor, porque ela é transplantada, então tem que usar o imunossupressor, que no caso dela é o tacrolimus. Continua usando o antiviral, que é o NTKV, e ainda usa imunoglobulina mensal, para evitar que esse novo fígado dela seja cometido pela hepatite B, né? E o que mais pesa nessa paciente?
questões psicológicas relacionadas ao transplante. Pensa bem, o paciente que é cirrótico e ele está sendo preparado para o transplante, às vezes o paciente fica 1 ano na lista do transplante, 6 meses na lista do transplante, até mais tempo. Então, ele está almejando aquele transplante. A qualidade de vida do paciente cirrótico está péssima, aquela qualidade de vida pré-transplante. O ascite, mal-estar, tudo do transplantado, aquela qualidade de vida muito ruim. Então, o paciente está almejando o transplante. Quando vê um transplante, é a melhor coisa que acontece na vida dele. No caso dessa paciente, pensa como se fosse nós. A gente não tem doença nenhuma, ela começou a ficar confusa, entrou em coma e acordou com o fígado novo. Então, assim, ela não concordou com o transplante, não teve nada. Quem concordou foi a família dela. Então, assim, é um quadro, né, assim, que mexe muito com o psicológico desses pacientes, porque ela tá aí com o fígado novo que tá tendo que usar, ela não tinha nenhuma doença, e ela tá tendo que usar medicamento. Agora, ela tá usando só esses remédios, mas no primeiro mês de transplante, é coisa de 20 comprimidos que essa paciente tinha que usar. Então, isso mexe muito mesmo com a cabeça da paciente, né? Então, isso é uma coisa que é sempre importante levar em consideração. E o que eu queria deixar de mensagens finais aí para vocês? Então, o que foi o ponto importante que a gente passou aqui? A anamnese detalhada é crucial ao diagnóstico, a gente sabe que uma anamnese bem feita é importante para, né, toda a avaliação clínica aí, mas nesses casos de hepatite aguda grave, é todo diferencial, assim, você vê que a gente descobre coisas que ninguém nem lembrava, ninguém fala para mim, eu estou usando um suplemento, assim, os caras nem sabem que isso é importante, né? Suspeição clínica depende de conhecermos a patologia, então é um quadro raro? É um quadro raro, mas vocês vão ver uma vez na vida, pelo menos, né? Assim, acontece, a gente vê isso. Então, é importante a gente saber como que isso evolui para a gente poder suspeitar, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece, então a gente tem que conhecer essas patologias para a gente lembrar delas. Alterações neurológicas iniciais podem ser sutis e evoluíram rapidamente para quadros graves, então lembrar de ficar atento, se o paciente que está ali naquela fase, aquele RNI lá de 1,5, fazer avaliações periódicas aí para ver se em algum momento ele vai apresentar sinais de encefalopatia, porque isso já muda totalmente o prognóstico dele e pode evoluir mal rapidamente. Considerar contato precoce com o centro de referência, então não necessariamente transferir para agências, né? Assim, às vezes tem um centro que é um centro de referência de gastro. É de onde eu vim. Eu fiz gastrologia no Hospital do Ipseng. Lá não é um centro transplantador. A gente cuidava dos pacientes com hepatite aguda, mas o paciente chega num ponto que você tem que sacar o momento que você tem que estar em contato com o paciente de um centro de referência, de transplante, né? Então, assim, o Ipseng é um centro de referência de gastrologia, de hepato, né? A gente tem até colega que está aqui, que faz clínica médica lá, sabe disso, mas não é um centro transplantador. Então, não adianta, assim, chega num momento que as coisas têm que ser muito rápidas. Então, em dias, a gente tem que deixar tudo pronto para transplantar. Então, isso tem que saber o melhor momento de transferir, ou pelo menos entrar em contato com esse centro. Toda substância tem que ser considerada com potencial efeito tóxico. Então, a gente precisa perguntar tudo mesmo. E uma coisa importante é você levar em consideração essa questão da atenção primária. Então, pensa bem, essa paciente de 39 anos, ela quase morreu, hoje é uma paciente transplantada, imunossuprimida, por uma causa totalmente evitável. Essa paciente foi transplantada por um quadro de hepatite B, que a gente tem vacina para isso, de graça, pelo SUS. Então, assim, é sempre importante na atenção, na primeira avaliação, aí você veio perguntar de cartão de vacinas e tudo mais, porque é um absurdo, né? Assim, a gente pegar um país que a gente tem vacina universal para todas as idades, criança, adulto, idoso, e essa paciente perdeu um fígado por conta de hepatite B, né? Então é isso, seguem aí os meus contatos, se vocês quiserem mandar alguma dúvida fora daqui, não quiser perguntar agora, pode mandar no meu e-mail, pode entrar em contato pelo Instagram, e é isso. Queria agradecer ao Guilherme, a aula foi excelente, acho que todo mundo gostou, o pessoal está mandando mensagem já, que foi muito boa mesmo, e vamos abrir para